Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Jordano Macedo e aqui nesse perfil eu te ajudo a conquistar pontos de venda e vender todas as semanas o seu produto artesanal alimentício. Qual produto artesanal alimentício, Jordano? Vários: bolos caseiros, pipocas gourmet, brownie, cookies, geleias, pães de mel. Enfim, vários produtos caseiros aí, artesanais, para você vender todas as semanas através dos pontos de venda. Já vem chegando Mara Cris, boa noite. A Vida Simples, boa noite. Fabiana, show de bola, gente. O tema de hoje, não posso esquecer de falar nosso tema, já tá escrito aí. Quando é a hora de ter vendedor? Quando, Jordano? Quando que eu devo ter um vendedor? E aí? Paula, seja bem-vindo. Delícias da Nath. E aí, alguém tem alguma ideia? Quando que é a hora de eu ter um vendedor? É isso que a gente vai falar nessa live. Essa live aí que eu tô sempre trazendo muito conteúdo para vocês. Muito aprendizado também para vocês, para mim, para todo mundo. Beleza? Então, a gente vai passar aqui detalhe por detalhe. Quando que é a hora de fato de eu ter um vendedor? Jordano, eu já devo começar tendo um vendedor? Eu devo contratar um vendedor? Através de quantos pontos de venda que eu já tenho, eu já preciso ter um ponto eu já preciso ter um vendedor? É assim que funciona? Não é assim que funciona? O que vocês acham? Show? Então a gente vai ver isso tudo aqui hoje. Léo Leite, seja bem-vindo. Cida, seja bem-vindo. Carmen, é isso aí. Então olha só, primeiro, antes da gente falar um pouquinho sobre qual que é a hora da gente ter um vendedor, a gente precisa contextualizar aqui para vocês. Então, assim, existe basicamente dois tipos de vendedores que a gente consegue trabalhar aí com produtos artesanais, colocando nos pontos de venda. Tá bom? Então, sempre o nosso foco está aqui, o seu produto artesanal espalhado em pontos de venda. Então, desse modelo de vendas, desse canal de vendas, como que dá para trabalhar com vendedores em relação a isso? Bom, para simplificar e para resumir aqui, existem basicamente dois tipos aí de você trabalhar com um modelo de vendedores para você. Então, o primeiro modelo que a gente vai passar um pouquinho aqui é o vendedor próprio, ou seja, é aquele vendedor que você contrata para a sua empresa, para o seu negócio. Jordano, eu trabalho de casa ainda, cara, essa live é para mim? Fica comigo que você vai ver. Jordano, eu tenho um produto artesanal ainda, ele está começando, cara, eu ainda não sei se eu vou crescer muito. Fica aqui que a gente vai passar nessa live se tá na hora. Então a gente precisa só contextualizar aqui. Vendedor próprio é aquele que você vai pagar a comissão para ele pegar o seu produto e ter a responsabilidade de atender os pontos de venda com o seu produto ou os seus produtos aí, tá bom? Esse é o vendedor próprio. Ele vai ter um trabalho específico para a sua empresa, específico para o seu negócio. Agora, um distribuidor é um outro modelo também de vendedor aí para você. O distribuidor já é um pouco diferente. O que acontece com o distribuidor? Ele já trabalha com vários produtos aí, seja artesanais ou não, cabe você analisar, a gente vai passar um pouquinho sobre isso, mas ele não é próprio seu, ele não é próprio da sua empresa. Ou seja, ele já tem outros produtos e ele vai comprar o seu produto para revender para os pontos de venda. Ou seja, é um distribuidor, tá bom? Então a gente vai passar nesses dois modelinhos aí de vendedores, que é o que eu mais vejo que funciona. Inclusive já tive também todos os dois tipos e eu vejo que de fato é o que rola aí nos pontos de venda para você tá escalando também com os pontos de venda. Então a gente vai passar nisso, se tá na hora, se não tá bom? Então assim, Jordano, qual dos dois tipos você considera melhor? Então separei alguns prós e contras aqui. Inclusive o dia foi bem corrido hoje, produção, nossa, muita coisa hoje, mas consegui parar aqui 10 minutinhos para preparar essa live para vocês. Então assim, separei prós e separei contras do vendedor próprio e separei prós e contras do distribuidor. Show? Vamos lá? Então, Tiagão, seja bem-vindo. Dinha Gourmet, Doceria Porvir, Taine, seja bem-vindo. Minar Acessórios. Então, vamos lá. O vendedor próprio.
que acontece? Ele tem os prós dele. Qual que é o pró? Eu separei um de cada, tá? Pra gente não ficar muito extenso aqui. Boa noite, estou correndo para casa para acompanhar o restante da live, saindo da empresa agora. Isso aí, Tiagão. Vamos que vamos. Então, eu separei um pró do vendedor próprio e separei um contra de você ter um vendedor próprio aí para vender os seus produtos artesanais nos pontos de venda. Então, o que acontece? Um pró, opa, deixa eu ativar aqui, beleza. Um pró do vendedor próprio é que você controla um pouco mais o que você quer. Como assim, Jordano? Pois é, a gente vai passar um pouquinho sobre o distribuidor também, mas o vendedor próprio, ele vai ser um vendedor seu. Ou seja, ele vai usar o uniforme da sua empresa, ele vai ter uma dedicação total ao seu produto. Caramba, sei lá, eu trabalho com geleias. E esse vendedor próprio, ele vai olhar as minhas geleias lá no ponto de venda e vai ver como é que essas geleias estão expostas. Vai ver se essa geleia está na frente, como que tá, se está vencida, se não está. Esse vendedor próprio, ele consegue fazer todo esse trabalho por você, tá bom? Pela sua empresa. Então, isso é um pró. Você ganha nisso. Ganha essa atenção, ganha essa dedicação desse vendedor para o seu produto. Então, um contra, que infelizmente ele é mais caro no início. Por quê? Provavelmente você vai ter que pagar 1, 2 salários e pagar um comissionamento para esse vendedor próprio, para ele ficar motivado a vender o seu produto nos pontos de venda. Lembrando, gente, para quem está chegando agora, eu estou passando por 2 tipos aí de vendedores para você colocar o seu produto nos pontos de venda, mas fica comigo aqui nessa live que você vai ver se é necessário, qual é a minha opinião sobre isso e se realmente eu acho que vale a pena você ter vendedores aí. Só que eu primeiro estou passando pelos modelos para a gente contextualizar aqui. Então, um contra do vendedor próprio é que ele é mais caro no início. Então, às vezes você está começando o seu negócio na cozinha de casa, uma fábricazinha pequena, e na verdade você ainda não tem condição de bancar esse vendedor próprio. Lembra, ele tem um pró, ele consegue se dedicar mais pelo seu produto, ele consegue ter um olhar aí bem cauteloso com o teu produto, porque ele é um vendedor próprio, você vai saber exigir dele, beleza? Então vai ter mais esse cuidado, só que ele é mais caro, ele vai te exigir mais recurso financeiro para manter ele, para vender para os pontos de venda. Então isso é um contra. Inclusive eu não recomendo que você comece com vendedor próprio, a gente vai passar um pouquinho sobre isso. E o distribuidor, Jordano, fala para mim, prós e contras de eu ter um distribuidor para vender o meu produto artesanal nos pontos de venda. Vamos lá. Os prós de um distribuidor é que ele é mais barato para começar, diferente do vendedor próprio. Inclusive, ele tem um potencial imenso de escala para o seu produto artesanal. Então, um pró aí, ele é mais barato de você começar e ele tem um potencial imenso para você vender para os pontos de venda. Um potencial imenso de crescimento. Só que tem alguns fatores importantíssimos que a gente vai passar nessa live aqui, que você precisa ficar atento em relação ao distribuidor, tanto também ao vendedor próprio, se você optar. Show? E um contra do distribuidor é que acontece que ele não dá a devida atenção para o seu produto artesanal. Repararam que o pró de um é o contra do outro e o contra do um é o pró do outro? Perceberam um pouquinho disso? Pois é, o distribuidor acontece que ele não consegue dar uma devida atenção para o seu produto. Por quê, Jordano? Porque ele tem outros produtos. Ele trabalha com outros produtos e o foco dele não está somente no seu produto. E aí ele não consegue dar uma devida... Jordano, cita alguns exemplos para mim de uma devida atenção que ele pode dar para o meu produto. Pois é, ele é um distribuidor, então a logística é extremamente importante. Como que é a forma que ele entrega esse teu produto? Ele entrega em caixa, ele entrega em sacola, ele joga de qualquer maneira no carro dele lá da distribuidora. Ele trabalha só com produtos artesanais, que exigem um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de cuidado para trabalhar.
devido validade, devido ser um produto mais frágil. Então, precisa ter esse olhar. Se ele está apto para pegar o seu produto. Então, ele é já um contra, tá? É já um contra. Se você comparar o distribuidor com um vendedor próprio, ou até mesmo você vendendo para os pontos de venda, você vai perceber naturalmente, talvez no início isso não fique tanto às claras, vamos dizer assim, mas à medida que o tempo passa, você vai perceber que aquele distribuidor ele não consegue dar uma devida atenção para vender o seu produto, para colocar o seu produto em posição de destaque no ponto de venda, para negociar melhor o seu produto. Ele não consegue. Principalmente se for uma distribuidora, às vezes até grande, que trabalha com produtos industrializados de repente, e que simplesmente eles têm dezenas de produtos, quem sabe até centenas de produtos. E aí acontece que o teu produto é só mais um. Então a gente vai passar por alguns detalhes aqui. Que vai fazer a diferença para você, e se você vai perceber de cara que se está na hora, se não está na hora de você ter um vendedor. Tanto é que é o nosso tema dessa live. Tiagão botou, vendedor e representante comercial é a mesma coisa? Depende, tá, Tiago? Depende. Tu pode olhar o representante comercial como para ele fechar só a primeira venda para você e você fazer a entrega de repente, tá? Então, assim, tem alguns detalhes aí, bem poucos, que diferem os dois, mas pode-se dizer, assim, para a gente simplificar, que é basicamente a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu já falei até aqui vendedor próprio e distribuidor, para a gente simplificar tudo e trazer já essa diferença. Mas, basicamente é a mesma coisa. O vendedor próprio e um representante comercial, desde que a gente esteja falando que esse representante comercial esteja representando só a sua empresa, tá? Aí a gente fica mais perto aí do vendedor próprio nesse caso, fechou? E assim, independente dos dois, qual você vai optar por trabalhar, quando você vai optar por trabalhar, eu separei alguns pontos aqui que antes de pensar em qualquer um dos dois, você precisa ser muito atento a esses pontos. Muito atento a esses pontos. Jordano, eu já vendo para pontos de venda, qual que eu entro? Com distribuidor ou com vendedor próprio? Primeiro, olhe esses pontos que eu vou te passar aqui. Jordano, eu tenho um produto. Vamos dar um exemplo aí. Fala aí. Trabalho com brownie. Meu brownie é muito validado, Jordano. E eu ainda não comecei com os pontos de venda. Qual tipo de vendedor que eu começo? Não é essa a pergunta que você deve se fazer. A pergunta que você deve se fazer é o seguinte: quais são os pontos que antes de eu pensar em vendedor, em ter um vendedor, seja ele qual for, quais são esses pontos? Então, antes de pensar em vendedor, eu contextualizei aqui para você, para a gente simplificar um pouquinho aqui o tipo. Só que antes de pensar em qualquer um dos dois aqui, esses pontos vão fazer a diferença para você. Não adianta querer falar assim, eu vou apostar todas as minhas fichas no vendedor que ele vai mudar o meu negócio. A gente vai passar por pontos aqui que você vai entender o porquê que ele não vai mudar o seu negócio, seja ele qual for. Jordano, eu faço pipocas gourmet e eu quero crescer com os pontos de venda. Qual vendedor eu começo? Não faça essa pergunta. Faça a seguinte pergunta: quais pontos eu devo olhar, Jordano, antes de pensar em um vendedor? Tá bom? Pensa sempre assim. Então vamos lá passar por esses pontos? Cláudio botou, opa, fala um pouco do seu expositor, como fez o azul. Cláudio, vou fazer uma live sobre isso, sobre expositores, tá? Acredito que vai facilitar bastante, mas o tema hoje é quando é a hora de ter vendedor. Então, expositor não tem muita dificuldade nele não, tá? Tem muita dificuldade não. O objetivo central do distribuidor, do expositor,
é que esse expositor seja bem personalizável aí, de acordo com a sua marca. Isso aí causa impacto. Inclusive, é uma live que eu estou querendo programar também, um conteúdo bem bacana aí, que é um conteúdo como que a gente faz para aumentar a nossa visibilidade nos pontos de venda e vender mais. Então, se alguém gostou um pouquinho desse tema, já clica no coraçãozinho aí que eu estou pensando em fazer uma live sobre isso. Como que a gente aumenta a visibilidade da nossa marca. Não é só saber expor o produto no ponto de venda não, tá? É melhorar a visibilidade da nossa marca. Existe um trabalho que a gente faz aí de marketing e tal para melhorar essa visibilidade da sua marca e vender mais nos pontos de venda. Então clica no coraçãozinho aí. Então vamos lá. Alguns pontos que você precisa sempre olhar antes de pensar em qual vendedor que você começa, quando que você começa com o vendedor. Fechou? Então é o seguinte, primeiro ponto aqui, importantíssimo, importantíssimo. Se eu falasse esse aqui, cara, esse ponto, pode ser que ele seja... Por isso que eu já até botei ele como primeiro. Porque se você não tiver ele, pensar nos outros fica até mais difícil. Então, primeiro ponto, você ou o seu sócio. Jordana, eu não tenho sócio, então você. Jordana, eu não tenho sócio, mas eu tenho um parceiro de negócio. Beleza, ele se inclui. Você, ou seu sócio, ou seu parceiro de negócio, precisa ser o melhor vendedor que a sua empresa já teve. Vou repetir. Você ou seu sócio precisa ser o melhor vendedor que a sua empresa já teve. Pois é. Sabendo disso, o que vai acontecer? Vamos colocar num cenário que nem você, nem o seu sócio ou o seu parceiro de negócio, seja o que for, Jordano, não tem, então você. Vamos supor que você não seja nada vendedor, tá bom? E você já começa a pensar em um vendedor próprio. Pô, afinal, eu não sou vendedor. Então, eu preciso arrumar um vendedor para colocar o meu produto artesanal, seja ele qual for, nos pontos de venda. Beleza? Na teoria. Na teoria. Esse pensamento até pode funcionar na teoria. Só que na prática, acontece que você fica totalmente refém desse vendedor. Esse vendedor, ele pode até virar um sócio seu, porque se você não sabe vender, é ele que vai ser a gasolina da sua empresa. E eu não quero, pelo menos nesse início, que alguém de fora seja a gasolina da sua empresa, seja o óleo diesel aí do seu barco, seja o que for. Você não pode. Se tem uma coisa que você não pode delegar, é a gasolina do carro. Cara, é ela que faz andar. É ela que faz o teu carro andar. E quem é essa gasolina? É a venda. Então imagina só, eu mal comecei, eu já vou colocar a responsabilidade, vamos dizer assim, né? Vamos botar a responsabilidade total do carro, que para andar depende dela, eu já vou colocar na mão de alguém. Eu já vou colocar na mão de uma pessoa. O que acontece? Pode ser uma parceria boa? Pode dar certo? Pode dar certo. Só que dando certo ou dando errado, você vai ficar refém disso. Um carro fica refém da gasolina. Ele precisa, gente. Empresa que não vende quebra, seja ela do qual porte for. Seja uma multinacional, ou seja você de repente pequeno vendendo o seu produto artesanal até por encomenda e pretende crescer com os pontos de venda. Jordano, já vendo sob encomenda e eu vou colocar alguém nos pontos de venda para vender para mim. Vai colocar essa pessoa como se fosse a gasolina da sua empresa e você vai ficar dependente dela. Você vai ficar com sede e essa pessoa vai te dar água. Você não quer isso, pelo menos nesse início. É muito melhor a gente jogar um jogo mais para frente, que acontece o seguinte. Agora mudando o cenário, tá? Que é o que eu recomendo, que é o ponto aqui que eu recomendo. Você, o seu sócio ou seu parceiro de negócio, ser um excelente vendedor, o melhor vendedor que a sua empresa já teve. Aí, olhando para esse cenário, Jordano, eu sei vender. Eu sou o melhor vendedor que a minha empresa já teve. Beleza, agora tu pode olhar
pensando num vendedor. Esse é um primeiro princípio, tem alguns aqui, mas esse é um primeiro princípio para você começar a pensar num vendedor próprio, ou seja, um distribuidor. Sabe por quê? Porque você sendo um bom vendedor, entendendo jogar o jogo dos pontos de venda através da venda, acontece que você sabe cobrar dessa pessoa. E acontece que você não fica refém dessa gasolina, dessa água aí que você está com sede. A empresa tem sede o tempo todo. O que abastece a empresa? O que é a água da empresa para abastecer essa sede aí da empresa? É a venda. Não tem jeito. E aí, quando você já domina isso, para você cobrar, para você exigir, para você olhar, não, peraí, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, tá bom? Então, não só, aqui a gente pode entrar até num outro ponto, não só questão de venda, mas também questão de trabalhar com os pontos de venda. Ou seja, como que eu faço essa entrega com os pontos de venda? Além da negociação, né, que é a venda, como que eu faço essa entrega? Como que eu trabalho a exposição do meu produto no ponto de venda? Como que funciona isso? Como que funciona esse mundo? Pois é, você precisa estar no campo de batalha para começar a pensar em um vendedor. Jordana, eu tenho muito dinheiro para investir. Tu acha que eu já devo começar com vendedor, com distribuidor? Não. Por mais que você já tenha muito dinheiro, sinta esse excelente canal de vendas que são os pontos de venda. Primeiro, sinta isso. E como que eu consigo sentir isso? É no campo de batalha. É indo lá, batendo na porta do ponto de venda e oferecendo o seu produto. É indo lá, batendo na porta do ponto de venda e olhando como o teu produto está exposto, pegando os antigos, colocando na frente, fazendo todo esse trabalho, ver se o ponto de venda está dando valor realmente para o seu produto. É esse campo de batalha que te faz começar a pensar em um vendedor. Então, esse é um primeiro ponto que eu já recomendo você olhar. Tá bom? Esse ponto é primordial. Ou seja, já anota aí. Você ou o seu sócio ou o seu parceiro de negócio precisa ser o melhor vendedor que o seu negócio já teve. Fechou? Então, quem já captou essa aqui, clica no coraçãozinho aqui para eu saber. Segundo ponto que você deve começar a pensar em vendedor ou distribuidor, que é um ponto que eu recomendo que você observe muito bem, tá? É extremamente importante você olhar isso, que é ver o histórico dos dois. Ou seja, Jordana, eu vou optar por vendedor próprio, eu tenho um recurso para pagar ele agora, vou comissionar ele, ou seja, ele vai receber comissão sobre as vendas do meu produto e vou optar pelo vendedor próprio. Pois é, qual que é o histórico desse vendedor? Ele já trabalhou com vendas? Ele já fez isso alguma vez? Qual foi a empresa que ele trabalhou? Por que ele saiu? O que aconteceu? Pois é, o histórico. Quem vive de passado é museu, né? Mas nesse caso a gente precisa olhar para o passado. A gente precisa olhar para o passado do vendedor. Qual que é o histórico dele? Ah, ele veio de uma multinacional e ele está querendo, mas vender. Mas peraí, ele sabe vender produtos artesanais? Ele sabe como que funciona esse trabalho de produtos artesanais para pontos de venda? Ele trabalhava com produtos industrializados. É completamente diferente essa forma que a gente trabalha isso. Pois é, e aí? Ah, então, Jordano, eu estou disposto a treinar e é isso. Beleza. Então, pelo menos você já estava ciente. Por quê? Você olhou o histórico dele. E o distribuidor é a mesma coisa. Olhar o histórico do distribuidor. Quais são os tipos de produto que esse distribuidor trabalha? Ó, sacada genial, tá? Sacada genial para quem já está no nível aí de jogo e começa a pensar em distribuidor. Eu fiz isso no campo de batalha. Ou seja, vou começar um trabalho com o distribuidor. Estou pensando em começar um trabalho com o distribuidor. Fulano, botar o nome do distribuidor seja Jorge.
Eu chego para o Jorge e falo assim: Jorge, quais são os produtos que você trabalha? E ele me mostra. De repente um catálogo, ou de repente me mostra os produtos que ele trabalha. Beleza, show. Memorizei os produtos. O que vai acontecer a partir daí? Para você ver o histórico desse distribuidor para saber se ele é bom ou se ele não é bom. Primeira coisa é você olhar os produtos que ele trabalha e ver se são produtos que estejam alinhados com o seu produto artesanal. Como assim, Jordão? Se ele trabalha só com produto industrializado, eu fico com o pé atrás. Por quê? De novo, a forma de trabalhar, de fazer essa logística do produto industrializado é diferente de trabalhar um produto artesanal nos pontos de venda. Tá? Então, esse é o primeiro pontinho que eu já olharia, que é os tipos de produto. Depois, eu viria, lógico, observaria se ele não tem nenhum produto igual ou semelhante ao meu, olharia por que ele quer trabalhar com o meu, e agora vem a sacada de mestre, para saber o histórico do Jorge. O nome do nosso personagem aqui é Jorge. Para saber o histórico do Jorge. Será que esse distribuidor é bom? Será que ele trabalha bem? Como que é a forma que ele trabalha? Vamos matar isso agora. Olha, o Jorge trabalha, vamos lá. Vamos brincar de exemplificar aqui. Ó. O Jorge trabalha com um produto X, com um produto Y e com um produto Z. XYZ, para ficar fácil aqui. O que acontece? A partir daquele dia que eu sei que o Jorge trabalha com o produto X, Y, Z, se eu não errei a ordem, é o seguinte, eu vou começar a entrar nos pontos de venda e vou começar a olhar o produto X, o produto Y e o produto Z. Como assim? Isso mesmo, eu entro no ponto de venda e olho se esse produto está bem abastecido na prateleira, a validade desse produto, se esse produto está mal exposto, está bem exposto, se esses produtos aqui, ó, X, Y, Z, eles estão amassados, eles estão quebrados. Como que está esse trabalho? O lote mais antigo está atrás? Pô, peraí, será que o ponto de venda ele não olha isso? Ou é o Jorge que fez isso? Então, saber olhar os produtos que ele trabalha, mas não só olhar os produtos. Entrar no ponto de venda e passar a olhar como está o trabalho desses produtos no ponto de venda. E te digo mais, outra sacada de mestre aí para você ter esse olhar. Sabe o que acontece? À medida do tempo que você vai trabalhando com os pontos de venda, tanto é por isso que a minha recomendação não é você já começar com o distribuidor, porque ele pode, entre aspas, te enganar. Você não conhece o trabalho dele. Então, a gente está partindo de um princípio aqui que você já tem alguns pontos de venda e que você entre nos pontos de venda que você atenda e você olhe lá os produtos que o Jorge trabalha, X, Y, Z. E aí eu entrei no ponto de venda que eu já trabalho, que eu tenho um relacionamento com o dono do ponto de venda ou com o comprador do local e eu falo assim com ele. Eu chego perto da prateleira e falo assim, vamos botar aqui o nome do dono do ponto de venda, se chama, vou falar um nome que eu não trabalho com ninguém, tá? Para não parecer que eu estou falando de alguém. Vamos botar o nome que eu não trabalho, botar Augusto, show. Jorge é o nosso distribuidor e Augusto é o dono do ponto de venda. Eu entro lá no ponto de venda do Augusto, olho os produtos que eu sei que é do Jorge. Eu sei, o Augusto não sabe que eu sei. E eu falo assim com o Augusto, perto desses produtos. Pô, bacana esses produtos aqui. Quem vende eles para vocês? Primeiro eu confirmo isso, tá? Quem vende eles para vocês? Ah, aí o Augusto fala comigo assim, é o Jorge. E eu falo, essa pergunta ele já te entrega o ouro. Como que funciona o trabalho dele? Só essa pergunta. Como que funciona? Augusto, como que funciona? Você não confundiu os nomes aqui, tá? São nomes fictícios. Augusto, como que o Jorge
trabalha com você com esses produtos. De repente, pode ser que ele fale pouco nesse primeiro momento, porque ele ainda não entendeu muito bem as perguntas. Então, de repente, pode ser que ele fale: ah, cara, é bacana, ele me dá um prazo e ele passa aqui, sei lá, toda sexta-feira. Beleza, mas não era só isso que você queria saber. Você queria saber o seguinte: se ele presta um bom serviço. E aí você fala assim: ah, tá, cara, legal, ele passa toda sexta-feira e tudo. E pode fazer outra pergunta: e ele tem demanda? Ele consegue te atender com os produtos dele? Ele entra aqui na tua loja, ele só te entrega a mercadoria ou ele arruma os produtos aqui? E aí tu faz isso com o Augusto, um dono de um ponto de venda. Faz isso, sei lá, com a Alessandra, dona de um outro ponto de venda. Faz isso com o Fábio, um representante de compras de um outro ponto de venda. Faz isso com Ciclano, que é um gerente de um supermercado. Porque você viu os produtos do Jorge exposto lá. E aí você começa a pegar o histórico do Jorge e ver se esse cara vai ser um bom vendedor para você. Pergunta importantíssima também que eu recomendo que você faça lá para o dono do ponto de venda para a gente saber se esse distribuidor... Jordano, isso é errado? Não, cara. Isso não é errado. Você está querendo saber uma informação. Não tem nada de errado com isso. Então, outra pergunta que você pode fazer também, que é muito inteligente e que te ajuda a entender um pouco mais. Há quanto tempo ele fornece os produtos XYZ para você? Jordana, ele começou mês passado. Opa! Então calma. Pisa no freio um pouquinho e deixa ver se esse cara vai continuar no mercado, se ele vai simplesmente sumir. Eu conheço distribuidores que venderam um produto e simplesmente sumiram. Os caras, não sei se trocou de cidade, se ele foi morar para outro lugar, eu não sei. Existe esse tipo de pessoa. O cara simplesmente some do nada. Então, peraí. O Jorge está vendendo o produto XYZ para o Augusto há apenas um mês. Então, peraí. Não, beleza, Augusto, show de bola, cara. Te agradeço, essa informação que eu precisava. Ponto. E você vai refletir sobre isso. Você quer correr esse risco? Só que por isso que eu falo que de repente é bom você perguntar outros pontos de venda. Porque às vezes ele está um mês, o Jorge está vendendo um mês para o Augusto. Mas de repente ele está um ano para o outro. Entendeu? Então é questão disso. O tempo de casa, o tempo do distribuidor atender os pontos de venda influencia muito. Por quê? Quando a gente fala de pontos de venda, a gente está falando de um jogo de longo prazo. Eu estou mais de 8 anos nesse mercado. E hoje as pessoas confiam em mim de olhos fechados. Porque é um jogo de longo prazo, um jogo de confiança. Então, de repente, se eu estou atendendo ponto de venda há simplesmente um mês, e eu sou o Jorge, a pessoa fez a pergunta para querer saber de mim. Às vezes aquele ponto de venda ele não vai conseguir passar tanta credibilidade de mim. Porque eu só estava um mês, só estou um mês ainda. Então isso faz total sentido. O tempo de casa que aquele distribuidor tem e entender a forma que esse distribuidor trabalha. Eu já tive prejuízos com distribuidores. Hoje eu seleciono muito para ter distribuidores no meu negócio. Muito. Mas muito. Porque eu já tive alguns probleminhas aí com distribuidores. Geleias, Doce Menina, seja bem-vindo. Valquíria, Marcos, Ellison, Queijos Família da Canastra, Matheus, Alan, Tiagão botou: o meu melhor distribuidor foi indicação de um ponto de venda parceiro meu. Fui no ponto e pedi indicação de distribuidor que eles considerassem ser compatível com o meu produto. Excelente, Tiago. Essa é uma das recomendações também. Tanto é que se encaixa um pouquinho com isso que eu venho falando, né? Que é você ter o olhar de campo de batalha. É o olhar do campo de batalha que vai te dar as respostas. Se aquele vendedor, se aquele distribuidor vai ser bom para você, se não vai. Show de bola? Então, é o seguinte, outro ponto aqui totalmente importante, que antes de você pensar em vendedor, qual que é o momento de eu ter um vendedor para vender o meu produto artesanal nos pontos de venda, você precisa olhar esse ponto aqui, tá?
é você. Pega essa aqui, ó. Pega essa aqui. Se você sair dessa live aqui e pegar só essa, para mim já é o suficiente. Tá bom? Sertaneja retada, seja bem-vindo. Se você pegar só essa, para mim já é o suficiente. Você precisa fazer o possível e o impossível para deixar o seu produto, a sua marca extremamente conhecido, sem eles. Sem eles quem, Jordano? Sem esses vendedores. Seja o vendedor próprio, seja o distribuidor. Jordano, mas vai dar muito trabalho. Cara, vai dar menos do que você imagina, tá? Só que eu prefiro deixar essa situação de espalhar o teu produto, de deixar a marca conhecida na tua mão, meu amigo. Essa função é tua. Deixar a marca conhecida, deixar o teu produto com uma visibilidade imensa. Essa responsabilidade é tua. E aí a gente volta para aquele assunto do refém. Se você depender 100% de vendedor, pelo menos nesse início, para vender os seus produtos artesanais nos pontos de venda, você fica refém. Se você depender também 100% desses vendedores para deixar a marca conhecida, você fica refém e você tem um valor baixo. Como assim valor baixo, Jordano? Pois é, às vezes esse vendedor ou o distribuidor, que o distribuidor ele compra o seu produto, o vendedor ele ganha uma comissão, tá? Então o distribuidor ele compra o seu produto mais barato para vender para os pontos de venda. Então vamos supor que a sua marca ainda não é conhecida. Pois é, meu amigo, sabe o que acontece? Ó, vou simular aqui. Se a sua marca ainda não é conhecida, ela tem um preço para esse distribuidor. Ó, o preço está aqui, ó. A sua marca começa a ser conhecida, ela já tem outro preço para o distribuidor. Ou seja, ele já vai pegar um trabalho meio que com caminho andado. Jordano, mas ele vai precificar o meu produto? Ele não vai precificar totalmente o seu produto, mas ele vai tender a fazer isso de acordo com a visibilidade do teu produto, conforme a sua marca for conhecida. Hoje, se exemplo, tá, gente? Exemplo, eu sei que não acontece isso, eles têm vendedores próprios, tem todo um time de vendas também, mas exemplo aqui para a gente conseguir exemplificar. Vamos supor que a Coca-Cola, ela vai fechar uma parceria com um distribuidor aí, tá bom? Só para a gente entender aqui uma lógica. A Coca-Cola ela vai fazer uma parceria com o distribuidor. Só que imagina que a Coca-Cola ela é essa gigante de mercado igual é hoje, tá? Tu acha que um distribuidor ele consegue, entre aspas, precificar a Coca-Cola? Como assim, Jordano, precificar? Ele vai colocar preço? Ele vai tender a fazer isso, tá? Como assim? Cara, para eu vender Coca-Cola aqui, ó, não dá para pagar R$3 não, só consigo pagar R$1,90 na Coca-Cola. Cara, ele não pode fazer isso. Olha o tamanho da marca. Eu não estou falando que você precisa ficar do tamanho de uma Coca-Cola para começar a pensar em vendedores, em distribuidores. Não, não é isso. Mas é para você entender como que a sua marca crescendo, um distribuidor ele tende a não precificar o seu produto. O preço é aquele. Sabe por quê? O produto já vende, o produto já é conhecido. E ele não pode nem sequer abrir a boca para querer precificar o teu produto. Agora, se o teu produto não é conhecido, as pessoas não conhecem a tua marca ainda, e você já vai logo pensando em distribuidor, acaba que ele pode querer montar em você e você nem perceba. Como que ele vai montar em mim, Jordano? Não, eu tô ali, tô olhando o trabalho dele, eu vi o histórico dele, beleza. Mas só às vezes dele querer chorar preço contigo, ele já está querendo montar em você. Por quê? Qual que é o erro? O erro é dele que está querendo precificar o teu produto? Não. O erro não é dele. O erro é que você começou com ele na hora errada. Eu cometi esse erro. Quando eu estava começando lá atrás, eu achava que a solução do meu negócio era ter vendedores, era ter distribuidores. E a verdade é que não era essa a solução.
A verdade é que a solução era eu ser vendedor, aprender, fazer isso, para depois conseguir exigir e exigir muito bem feito. Porque eu estou no campo de batalha. Eu aprendi. Depois que você aprende, você não depende. Pois é. Você prefere ficar dependente, a pessoa precifica seu produto, aí ela fala que a venda está fraca e simplesmente você aceita. Agora, quando você vende e de repente a venda ficou mais fraca, você entende o porquê. Peraí, o que aconteceu? Agora, se a pessoa chega lá, um vendedor, um distribuidor, e simplesmente fala, ó, a venda está fraca, e aí você aceita e engole isso a seco? Não. Não é esse o trabalho de um empreendedor que quer crescer com os pontos de venda. Fechou, gente? Ó, mais uma coisa aqui. Mais um ponto extremamente importante. Se alguém está gostando dessa live, clica no coraçãozinho, manda eu tô gostando, só para eu saber aqui. Participa comigo aqui. Já manda aqui que eu vou pro último ponto aqui pra gente falar mais uma sobre aí. Show? Luga Boni Conservas, Camila Caroline, Igor Santos, Caio Henrique, seja bem-vindo. Geleia Doce Menina, top. Kelly, top. Coraçãozinho rolando. É isso aí, galera. Por isso que eu amo vocês. Ó, esse aqui é um ponto recomendação, tá? É um ponto recomendação. Pensar nisso, no vendedor, no distribuidor, após 30 pontos de venda. Jordano, eu vou ter que conquistar 30 pontos de venda sozinho? Meu amigo, isso não é difícil não, tá? Quando você tem método, quando você tem passo a passo, isso não é difícil não. Eu quebrei muito a minha cara para conquistar 30 pontos de venda, depois ficou fácil. Depois que você aprende a jogar o jogo, você lida com aquilo com mais facilidade. Então, a partir de 30 pontos de venda que eu recomendo você pensar. Por que 30, Jordano? Porque 30 pontos de venda já é um número suficiente para você entender um pouquinho o jogo dos pontos de venda, entender como que você arruma esse produto lá, como que você aborda o ponto de venda. Caramba, cara, por quê? O que acontece? Para você fechar com 30, talvez você vai ter que falar com 60, com 70 pontos de venda, ou pode ser que você fale com 35 pontos de venda. Difícil você vai falar com 30 pontos de venda e vai fechar com os 30, tá? Venda funciona assim. Mas enfim, o que vai acontecer? Com 30 pontos de venda conquistados, não estou falando de 30 pontos de venda abordados. Com 30 pontos de venda conquistados, você já tem um pouco mais de know-how, você já tem um pouco mais de conhecimento e você consegue exigir. Jordano, quem faz essa entrega nesses 30 pontos de venda? Vai você, meu amigo. Vai você. Será? Você tem um parceiro de negócio aí, o maridão está com você, a esposa está com você, sei lá. Bola, vão para frente. Bota essa pessoa com você. Dá para fazer sozinho? Ótimo. Não é difícil, tá? Eu fiz muita coisa sozinho. Tive minha mãe também comigo, parceirona, mas eu fiz muita coisa sozinho. Então, dá para você conquistar 30 pontos de venda aí, só que precisa pensar o seguinte, não vai ser falando com os 30 que você vai fechar os 30, tá bom? Não funciona assim. Então, a partir de 30, você já tem um certo conhecimento para começar a pensar em vendedor, começar a pensar num distribuidor. E, Jordano, qual dos dois? Vamos lá, então. Jordano, eu tenho 30 pontos de venda. Vamos lá, eu tenho 30 pontos de venda. Eu já sou um bom vendedor, que é o que eu falei. Ou você, ou seu sócio, precisa ser o melhor vendedor da sua empresa. Eu já tenho. Ó, Jordano, já vi o histórico do vendedor próprio, que eu vou pagar uma comissão. Já vi o histórico de um distribuidor também, um potencial distribuidor para mim. A minha marca já está conhecida sem precisar deles. E eu já tenho 30 pontos de venda. Qual dos dois você me recomenda começar? Recomendo começar com um distribuidor. Eu estou aqui, vi um distribuidor que ele já tem, sei lá, 4 anos que ele atende pontos de venda, igual o caso do Tiagão aí que falou que ele viu
no próprio ponto de venda um distribuidor e fechou essa parceria. Achei ele e tenho um vendedor próprio que eu estou pensando em contratar, Jordano, para pagar um salário e comissão, por exemplo. Começa com distribuidor. Vai ter um custo mais barato, tá bom? Tu vai, entre aspas, perder um pouquinho ali na quantidade, porque você vai vender um pouco mais barato para esse distribuidor, ele vai vender nos pontos de venda, tá bom? Mas começa com o distribuidor. Vai ser mais fácil para você, você vai ter menos custos. Inclusive eu tenho distribuidores. Eu não tenho vendedores próprios hoje. Eu vendo meu produto e eu tenho distribuidores. Tá bom? Funciona muito bem para mim. Recomendo também, acredito que funcione muito bem para você. Zitos Tempero. Eu aqui vejo que não estou no caminho errado. E uma luta todos os dias. Ótimo, Zito, é isso aí. Só da gente saber, eu costumo brincar assim, que tem gente que fala, caramba, qual que é o conteúdo de hoje? Qual que é o conteúdo? Como que vai ser o conteúdo? Eu costumo brincar o seguinte, só de você saber se você está no caminho certo ou não, de você saber o jeito errado de fazer aquilo, é um excelente conteúdo. Cara, queria eu ter tido um conteúdo desse que eu passo aqui toda segunda às 7 da noite, quinta às 7 da noite, aqui através das nossas lives. Como eu queria ter um conteúdo desse há 8 anos atrás, quando eu comecei. Esse conteúdo iria, com toda absoluta certeza, acelerar muito meu jogo. Só de eu entender que eu estava no caminho errado lá, querendo vender meu produto sob encomenda, botando no meu perfil, aceitamos encomendas, enfim, trabalhando dessa forma, eu teria encurtado muito o meu caminho. E ter alguém para entender como jogar esse jogo dos pontos de venda do jeito certo, como queria eu. E aqui estou para compartilhar todo esse conhecimento, esse conteúdo com vocês. Show de bola, gente? Por hoje é só, hein? Beleza? Quem curtiu, clica no coraçãozinho. 48 minutos de live. Clica no coraçãozinho, manda um top, manda um tô junto. E é isso, gente. Quinta-feira de novo, às 7 da noite. Às 7 da noite, nosso conteúdo de quinta. Não vou falar nosso conteúdo de quinta, não. Deixa lá para quinta-feira todo mundo assistir e ver. Sertanejo Arretado, obrigado por hoje. Kelly, obrigada. Zitos, o pensamento é outro, muda, melhora com as experiências dos outros. Conteúdo maravilhoso, top. É isso aí, gente. Uma boa noite para vocês aqui no Instagram, aqui no YouTube. Tchau, tchau.